Olá, sejam todos bem-vindos à EHS Service. E mais uma vez, agora trazendo para vocês um assunto, dessa vez até um tanto delicado, né? Que é o assédio, né? Falando contra o assédio, seja ele de qual natureza for: assédio moral, assédio organizacional, assédio sexual. O importante é combatermos esse tipo de situação. Não sei se vocês sabiam, mas no dia 2 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Assédio. Então, nós, técnicos de segurança, engenheiros de segurança, normalmente temos como mês de maio, Maio Amarelo, que fala também de algo muito importante, que é a responsabilidade de condução de veículo e da direção defensiva. Temos também como responsabilidade nossa trazer esse assunto que é tão delicado, que é o assédio, tá? Independente do gênero, mas nós precisamos divulgar. Abraão, o assédio hoje ele é normativo, ele está dentro da nossa norma de segurança do trabalho? Positivo. A nossa norma NR1, que trata de disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais, enxerga essa situação também como algo de saúde e segurança do trabalho. Tá? A NR1, no item 1411, ela já traz que as organizações que são obrigadas a constituir CIPA, nos termos da NR5, devem adotar as seguintes medidas, além de outras que entenderem necessárias, como vistas à prevenção e ao combate de assédio sexual. Além disso, né, os demais formas de violência no âmbito do trabalho. Então, nós não estamos falando aqui só do assédio sexual, mas de toda a amplitude que trata o assunto. Tá? Como também a diversidade, né? A violência de modo geral. Dentro da NR1, nos itens lá do item 141, ele tem o item A, B e C, né? As alíneas A, B e C, que tratam aí da inclusão de regras de conduta a respeito do assédio e de outras formas de violência que devem ser implantadas na organização. Tratam também da fixação de procedimentos para recebimento e acompanhamento de denúncias. Nós precisamos ter esses procedimentos e precisamos ter um setor ou uma pessoa específica para receber receber e acompanhar esse tipo de situação, e a realização de, no mínimo, a cada 12 meses, ações de capacitação e orientação, né, sobre o assunto, não só de assédio, mas de violência de um modo geral, e a igualdade e a diversidade que nós precisamos colocar para os nossos colaboradores no atual momento. Há um tempo atrás, há 16, 17 anos, eu vivi isso de forma passiva. Na realidade, eu vi isso acontecer, presenciei o ocorrido, mas isso não era nem divulgado, não se falava sobre assédio, não se falava sobre essa violência do trabalho, né, no trabalho. Mas eu cheguei a vivenciar gestor, que era inclusive dono da empresa, que não cabe aqui agora falar sobre, principalmente depois de tantos anos, mas que tratava os seus colaboradores de forma altamente ríspida, ignorante, com palavras, muitas vezes até palavras chulas, e isso não se tinha nome ainda. Hoje seria altamente considerado como assédio. E na época não era técnico de segurança, mas hoje, como técnico de segurança, eu teria que tratar essa situação.
mesmo como companheiro de trabalho, não sendo um técnico de segurança, mas eu tinha hoje como obrigação, né, levar isso adiante, passar isso para um setor para que fosse tratado, se fosse realmente chamado o gestor e conversado e tentado chegar a uma nova situação, né, ao entendimento do que estava acontecendo. É muito importante hoje, na atual conjuntura que estamos, como técnicos de segurança, que muitas vezes nós passamos por isso, nós vivenciamos isso, não de fora, mas inclusive acontece conosco por parte de altas gestões que colocam para nós de forma ríspida, às vezes nos desacatando, levando para nós de forma às vezes grosseira o que devíamos tratar no ambiente de trabalho. Então, isso nós precisamos ver hoje de forma muito cuidadosa, para que nós mesmos não estejamos dentro dessa situação de assédio, seja ela assédio moral, assédio sexual ou assédio organizacional. O que é considerado assédio? O assédio se caracteriza pelo ato de importunar alguém de forma abusiva. Isso ocorre, por exemplo, com perseguição, propostas, declarações ou insistência de forma virtual ou presencial. Isso não precisa ser presencial, isso pode ser por meio do nosso famoso WhatsApp, que é o que muito acontece atualmente, né? Essa situação de forma virtual. Informar para combater. Isso é uma dica que eu trago até para nós técnicos de segurança. No ano de 2023, diversos técnicos, milhares de técnicos de segurança do trabalho levaram para as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, eles divulgaram a campanha É Assédio, para informar aos seus colaboradores, ao pessoal da empresa, da organização, o que é o assédio. E nós precisamos fazer isso mais vezes. O mês de maio, né, o Dia Nacional de Combate ao Assédio é o mês de maio, dia 2 de maio, porém, nós podemos nos juntar a tantos outros milhares de técnicos de segurança que no mês de julho do ano passado trouxe isso à tona, e nós podemos também fazer nossa parte, trazer essa situação para fora, né? Para colocar nas nossas empresas, colocar para os nossos colaboradores, divulgar o que é, como tratar, de que forma denunciar, né? O que precisamos fazer para combater isso, não só da parte nossa, mas dos nossos gestores, dos nossos colaboradores. Saiba como identificar casos de assédio no trabalho. Vamos lá, nós temos aí assédio moral, que hoje é o que muitos se coloca dentro das instituições, né? Sobrecarregar o profissional com novas tarefas ou retirar o trabalho que habitualmente executava, provocando a sensação de inutilidade e de incompetência, impor punições vexatórias, não levar em conta seus problemas de saúde, ignorar a presença da pessoa assediada e dirigindo-se apenas para os demais colaboradores, limitar o número de idas ao banheiro e monitorar o tempo de permanência. Isso é assédio. Eu tenho certeza que alguns de nós já vivenciou isso, já viu isso acontecer, né? Para quem trabalha em chão de fábrica, que precisa de produção, como a parte de malharia, isso é muito fácil. Estamparia, isso é também muito comum que aconteça. O que nós precisamos aí conversar mais, educar mais, trazer essa situação à tona. Como técnico de segurança, nós somos responsáveis dos colaboradores que lá estão. Impor condições e regras de trabalho personalizadas, diferente das que são cobradas dos outros profissionais, né? Para uns profissionais
é uma forma para outros profissionais que é do mesmo setor, com a mesma função, é outra situação, é outra forma de fazer, né? Então isso também é assédio. Nós temos assédio muito comum, que é o assédio moral organizacional. Eu trabalhei em banco, né? Eu trabalhei em banco assim, prestei serviço para bancos federais. Não cabe aqui colocar qual, mas há muito tempo atrás, há 16, 17 anos atrás, eu tive uma prestação de serviço que fiz e trabalhava dentro da instituição, dentro de algumas agências. E dentro da agência a qual eu trabalhei, eu vi muito acontecer esse assédio moral organizacional. O gerente e a superintendência impõem ali desempenhos que eles precisam atingir, situações que eles precisam fazer, alcançar, que são irreais, né? A gestão por estresse, que extrapolam as condições normais de trabalho, né? O uso de práticas abusivas gerenciais para o aumento de produtividade, as metas inalcançáveis, que era isso que eu que eu via muito acontecer. E quando você bate a meta, eles aumentam aquela situação para que no mês seguinte você tem que fazer quase o dobro, e que torna impossível você chegar e acaba colocando em xeque o que você ganha. Porque, para quem não sabe, para quem trabalha em banco, principalmente concursados, você não ganha, você não tem acréscimo no salário, você não ganha promoções salariais, você ganha comissões. E quando você não atinge as suas metas 2, 3, 4 vezes, você volta o seu salário ao que era anteriormente. E é o que coloca muitas vezes o colaborador numa situação de ter que se colocar a um nível de estresse altíssimo e assim precisar de ajuda psicológica, precisar de tratamento muitas vezes medicamentoso para poder se tratar. Isso é muito perigoso, tá? Eu estou colocando o banco porque eu vivi essa situação de perto, eu vi o que acontecia, mas isso pode acontecer em outros locais, em indústrias, em fábricas que precisam daquela meta, que tem aquela meta que pressiona o colaborador para atingir aquela situação. O assédio sexual, convites impertinentes, contato físico não desejado, né? O saber falar sem tocar, não precisa estar tocando, mas você nota que às vezes uma determinada pessoa está exagerando naquela situação. Você tem como dever conversar, chamar, falar, esclarecer e, se for necessário, subir o assunto, escalonar o assunto. Nós não podemos deixar somente para que a vítima se coloque na sua situação de vítima e vá lá denunciar. Nós podemos ver a situação do assédio e chamar para conversar, chamar para trocar uma ideia, de forma respeitosa, de forma que nós estamos trabalhando a pessoa para que isso mude. Não aconteceu essa mudança, nós temos que escalonar o assunto, não podemos olhar e achar que é normal, naturalizar a situação, tá? Nós precisamos passar isso à frente e denunciar. Precisamos colocar e estar falando sobre o assunto para também colocar para a vítima a forma que ela precisa conduzir o assunto e fazer a denúncia, né? Para isso, a NR1, como nós dissemos, já nos coloca na obrigação de termos uma cartilha, de termos um procedimento. A nossa organização, nossa instituição, ela precisa trabalhar também esse assunto, tá? Não é um assunto isolado, é um assunto pertinente e que nós precisamos tratar. Então, como técnicos de segurança, como engenheiros de segurança, nós precisamos levantar essa bandeira e colocar para os nossos gestores a importância que tem em estarmos falando sobre isso. Nós temos que lembrar que a NR1 coloca lá que a cada 12 meses nós precisamos, de forma a orientar
ou colocar como prática, ter um treinamento, né, para os nossos colaboradores a respeito desse assunto, não só do assédio, mas também da diversidade, da igualdade, da não violência. Tá? Isso é algo que nós precisamos trazer à tona e falar sobre esse assunto. Por isso trouxe aqui esse tema, para que nós também possamos discutir entre nós o que já vivemos, o que nós já passamos. Foi conosco, foi com alguém próximo, foi com algum funcionário que nós vimos, foi atualmente, foi há tempos atrás. O que trazemos de experiência para o hoje? Né? O que podemos nos ajudar a ter essa consciência e combater essa prática tão abusiva, que no ano passado foram 84 milhões de processos judiciais nos fóruns em todo o Brasil, e que esse ano continua aí bolando esse assunto e aumentando cada vez mais, tá? Então, nós da EHSCF chamamos você para compartilhar esse assunto, para trazer à tona e levantar a bandeira de fora assédio, não à violência, não ao assédio, não à diferença. Tá? Vamos trabalhar isso. E deixem aqui nos comentários, vamos fazer parte da comunidade, vamos deixar no Instagram ou aqui no YouTube algo sobre esse tema. Um grande abraço e vamos seguir aí o restinho do mês de maio e que possamos trazer para nossas vidas essa situação aí que só nos pede atenção. Abração.